Bem, eu sou a professora Cristiane e nós vamos iniciar hoje uma web sobre a disciplina de História do Brasil 3, né? Ficamos aguardando um pouquinho aqui, mas vamos iniciar mesmo sem a presença dos alunos. Bem, nessa disciplina, gente, nós já temos duas atividades que vocês já estão desenvolvendo, né? A primeira atividade, ela está relacionada com a história da doença, né? E o movimento que se tornou conhecido como a revolta da vacina, né? E como é que esse contexto se estruturou. Então, na primeira atividade da unidade 1, vocês já realizaram, né? As atividades, inclusive, já foram corrigidas. Então, não vou me ater nessa atividade. Né? Na segunda atividade da unidade 1, pedia que vocês, então, lessem um texto, um olhar historiográfico, Morte e Doença na Historiografia Brasileira Contemporânea, da Nercinda Pessoa da Silva Brito, e que vocês, então, montassem um texto, até uma lauda, destacando obras e temas sobre a história da doença no Brasil. Então, nessa atividade, né, que vocês estão finalizando, já finalizaram praticamente, né, vocês deveriam, então, ter discutido aspectos da historiografia, de como a historiografia lançou o seu olhar para novos objetos, né, a partir dos anos 80, a partir dos anos 90. Né, e em que momento a história da doença se tornou um campo de possibilidades de pesquisa. Então, a gente vai observar que, desde os anos 70, 1974, a gente tem uma coleção organizada pelo Jacques Legoff e o Pierre Nora sobre história, novos objetos. Né? E dentro dessa coleção nós tínhamos lá uma temática que era o corpo, né? O homem doente e sua história. Então foi um texto, um artigo organizado pelo Jacques Revel e o Jean-Pierre Peter, né? Que estava nessa coleção. Essa coleção foi, na verdade, estava relacionada à história nova, descendente dos movimentos dos análises, e estava dividida em 3 volumes. Né? E aí, a história do corpo, da doença, acaba se tornando um objeto importante na história da escola herdeira aí que vai descender, né, do movimento dos análises. No Brasil, a história da doença e da morte, nós temos nomes de historiadores importantes que pesquisaram essa temática. Então, Sidney Chalhoub, Angela Porto, Janete Silveira, Abrão, João José Reis, né, que analisa a história da morte, tem um estudo clássico sobre a história da morte, Cláudia Rodrigues, né? E a gente vai observar que a contribuição mais importante no Brasil, né, eu considero que é a do Sidney Chalhoub, porque o Sidney, ele vai, já nos anos 90, né, ele vai ser conhecido por trabalhos muito significativos na historiografia brasileira. Né? Nós temos, por exemplo, Visões de Liberdade, que o Sidney Chalhoub trabalha com o final do período da escravidão, né? O contexto da abolição, e ele vai discutir formas de
organização e resistência dos escravos nesse contexto, né? Então, ele pega nesse livro um processo que envolve escravos que se confrontaram com seu senhor no mercado, no Valongo, né? No mercado de escravos, no Rio de Janeiro. Então, eles agrediram o senhor e foram presos, denunciados, né? E depois foram libertados pelo próprio senhor. O senhor pagou a fiança para que eles fossem libertados, né? E o Sidney Chalhoub quer entender por que eles agridem o senhor, né? Enfim, por que eles se rebelam contra o senhor. Então, nesse livro, ele analisa um pouquinho essa organização, né? De como os escravos faziam valer os seus acordos, né? Muitas vezes, e não queriam ser separados, né? E quando havia essa possibilidade de eles serem vendidos, eles vinham às vezes de uma mesma região e não queriam ser separados. Então isso gerava uma série de conflitos dentro das fazendas. Mas o livro que acaba sendo destacado nessa análise historiográfica, né, é a obra Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, que foi publicado em 1996. Né? O trabalho, que foi resultado de um livro, de uma tese de livre docência na Universidade Estadual de Campinas, em 95. Então, essa pesquisa teria sido resultado desse trabalho apresentado pelo Sidney em 1995 e acabou então se tornando um livro e que de uma certa forma acabou se tornando um livro importante porque mudou a história da doença no Brasil, né? O livro ele faz então uma análise dessa história social, né? Da história social, é a história da doença, mas da perspectiva da história social. E nessa obra, o que chama a atenção é o fato do Sidney Chalhoub demonstrar todo o seu percurso de pesquisa, né? O Sidney, ele tem essa característica, né? Ele gosta muito de falar das suas fontes, de destacar como é que ele trabalhou, quais documentos ele usou, né? Quais conceitos. Então, ele acaba se tornando também um instrumento importante para o historiador pensar como fazer essa história. Como produzir uma história sobre uma determinada temática. Né? Então, no caso aí da história da Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, o Sidney, ele faz uma abordagem historiográfica, né, na perspectiva da história social, e demonstra também toda essa trajetória da pesquisa, né? Porque o primeiro objetivo do Sidney era analisar a importância das habitações coletivas nas lutas sociais contra a escravidão, porque o tema da escravidão é o tema o qual ele pesquisou durante muito tempo, né? Mas as fontes acabaram sendo tão ricas que o levou a fazer outras análises, né? Então, ele acabou alçando outros voos e ele pôde perceber que a história dos cortiços, das epidemias, principalmente a epidemia de febre amarela, elas eram muito significativas para se entender o final do século XIX, né? O final do Brasil imperial e essa transição aí para a República, né? E a gente vai ver que, de fato, quando a gente estuda a história da saúde, né, a gente vai observar que esse contexto do final do século XIX e início do século XX, ele foi muito marcado pelas epidemias, né? Então, o Sidney vai contar essa história, né? E a grande contribuição dele é justamente possibilitar esse diálogo com os trabalhos da Maria Estela Bresciani, né? Porque o Sidney,
Ele não vai estudar essa história da doença, digamos, só dentro dos cortiços, né? Ele vai observar que a história da doença, ela envolve os cortiços, mas envolve também, né, as políticas de salubridade pública naquele contexto, né? Então, ele busca entrelaçar essas políticas de salubridade pública, os cortiços e as doenças epidêmicas, que eram muito constantes no Rio de Janeiro daquela época, né? Então, a febre amarela, a varíola, o Rio de Janeiro já havia sido atingido por diversas epidemias e ele vai tentar entender como é que essas políticas sanitaristas, né, que vão surgir na Primeira República, vão, de uma certa forma, explicar, né, depois a destruição dos cortiços e até mesmo, né, a resistência da população a essas políticas sanitaristas, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva bastante interessante, porque ele vai analisar, né, não só esse aspecto individual do grupo, né, das pessoas que foram atingidas por essas doenças, mas também de como o Estado, de como o poder público, né, atuou, reprimiu esses grupos que viviam nos cortiços. Bom, o Cyrene Chalup, né, e aqui é uma coisa importante que aparece no texto, porque ela diz que é muito necessário, né, a Nersin dela, ela destaca muito essa questão de você dialogar com o historiador, que métodos o historiador usou, né, quais foram as fontes que ele se apropriou para fazer essa pesquisa, né? Então, a gente vai observar que o Cyrene Chalup, ele dialogou com diversos documentos, né? Um manuscrito sobre como é que eram essas habitações, principalmente essas habitações coletivas, que eram os cortiços, né? Ele analisou toda a correspondência entre a Junta de Saúde do Ministério do Império, ele analisou os periódicos, a literatura produzida naquele contexto, os romances, as crônicas, os diários dos viajantes, né? Então, ele pegou essa documentação que é uma documentação bastante rica, né? Porque eles registravam aspectos do cotidiano, né? Os viajantes tinham eles olhavam a cidade e iam, enfim, destacando, né, os problemas da cidade. Ele analisou também os relatórios, as leis e os anais parlamentares, porque ali todas as medidas que eram tomadas pelo poder público para intervir nesse processo, né, ficavam claras nessas fontes. Então, a gente vai observar que Cidade Febril é uma obra bastante densa, né, e que se preocupa muito em analisar o contexto, né? Então, ele não vai ficar, digamos, analisando o tema periférico da doença, mas ele vai expandir para tentar entender a cidade, a história da cidade e a história da doença e dessas populações que viviam nos cortiços. E depois o processo da resistência. Ele destaca muito, né, nessa análise que ele faz, esse diálogo com as fontes, né? O Sidney é um historiador com os pés muito no chão, né? Ele trabalha com os documentos, né? Claro, como todo historiador. Mas eu digo que ele enfatiza isso, né? Ele deixa muito claro como é que o historiador vai se aproximar desse contexto, né? Porque nós não podemos fazer interpretações ativas, né? Nós, historiadores, temos que dialogar com as fontes, né? Para a gente tentar enxergar, né, aquilo que não a realidade, porque, né, o historiador não vai contar
a história de fato como ela aconteceu, mas aquilo que foi possível, né? Aquilo que uma dessas possibilidades, né? Da história aí das epidemias e da doença. Bom, o trabalho do Sidney Chalhoub ele foi muito significativo porque ele abriu um leque de possibilidades para os historiadores que queriam estudar a história da doença, né? Que queriam ter esse objeto, essa temática como seu objeto de pesquisa, né? Então, e vejam que ele passou por diversas temáticas, né? Porque, na verdade, ele estudou a história da cidade, a história política, a história das condições de saúde pública, o processo de higienização. Então, foi uma gama muito ampla de temáticas que acabam aparecendo no livro, e é por isso que o livro acaba se tornando um livro tão importante, porque ele vai marcar uma geração de historiadores que estudaram essa temática, né? Então, o Sidney, ele acaba inaugurando, digamos, uma história da doença e da saúde no Brasil, né? E nessa análise, o Sidney Chalhoub ele vai mostrar que essa história da doença não é algo anacrônico, quer dizer, ele está imersa nesse contexto, nesse processo, né? E ela, até mesmo as políticas de cura, de tratamento, elas estão relacionadas com aquela época, né? Então, hoje, muitos leigos que enfim, que tentassem entender os procedimentos de cura, né? Naquele contexto, poderiam até se surpreender quais eram os tratamentos. Então, é preciso entender aquele contexto, né? E é isso que o Sidney faz. Ele não julga as fontes, ele não acha que, né, aqueles tratamentos eram bárbaros, enfim. Pelo contrário, né, ele se insere no contexto de forma que essa questão emerja de forma bastante natural na sua pesquisa. Então, ele diz, né, que é preciso que você, quer dizer, para você não ser anacrônico, né, você precisa realmente entender aquele contexto, né, e isso se faz aprendendo as fontes, né? Então, essa é a grande lição que ele nos dá, né? Não só no sentido de fazer uma história da ciência, mas a forma como ele faz a pesquisa, né? Ele está muito preocupado em não ser anacrônico, e em respeitar as fontes, né? Ler as fontes e também dar essa visão geral, né? Quer dizer, lendo o livro dele, você vai fazer uma história muito ampla, né? Você vai conhecer a história da cidade, como eu disse, a história da doença e a história dessa população que vivia lá naqueles cortiços e que passa a ser atingida por essa política sanitarista, né? do início da República. Bom, além da obra do Sidney Chalhoub, a gente vai observar que existem outros trabalhos, né, inéditos também, como é o caso do trabalho da Angela Porto, A Vida Inteira que Podia Ter Sido e que Não Foi, Trajetória de um Poeta Tísico, né? E é um trabalho, de uma certa forma, inspirado também lá na obra do Sidney, muito embora ela dialogue com Durkheim e também use aqui alguns estudos do Michel Foucault, né? Também procura analisar a questão da doença, né? Então, é a história de um indivíduo que foi acometido pela tuberculose e se vê, digamos, diante de alguns caminhos para saber, né, o que fazer quando ele descobre que ele é tísico, né, que ele tem a tuberculose. Então, é um trabalho muito interessante também, né, que também marcou uma geração. Nós temos aí o trabalho também da Janete Silveira Abrão, né, A Banalização da Morte na Cidade Calada, a espanholada em Porto Alegre, 1918.
É também aí um trabalho bastante, muito interessante, um estudo interdisciplinar, né? Que analisa os comportamentos coletivos diante da gripe espanhola em Porto Alegre em 1918. Né? Então, esses trabalhos a gente vai ver que eles inauguram uma geração de pesquisas que vão permitir que outros historiadores pudessem abrir esse campo, né, de pesquisa. Então, nessa produção, a Janete Abrão, ela vai apresentar uma pluralidade de visões sobre a gripe espanhola, né? Então, ela vai analisar, por exemplo, as concepções sobre a doença, né? Por que a doença acontecia? E ela vai pensar também essa questão da epidemia pela coletividade, porque a gripe espanhola também dizimou, né? Uma parte da população. Então, nós temos aí muitas pessoas, muitas cidades que foram atingidas. E havia as epidemias, elas sempre causavam uma grande dificuldade de explicar por que elas aconteciam. Né? Então, às vezes, eram castigos divinos, né? As pessoas ficavam culpando determinadas situações que muitas vezes não estavam relacionadas aí com a doença, né? As pragas, enfim, né? As punições divinas. Então, é muito interessante esses estudos, né? Porque eles, de uma certa forma, também acabam revelando um pouquinho o imaginário coletivo da época, né? A historiadora vai usar uma série de fontes também muito importante e diferenciada, como os relatos governamentais, os periódicos, né? Os livros de óbitos dos hospitais, as fotografias e as fontes orais, né? E essa história da gripe, ela é tão significativa que a gente tem alguns romances, né? Aqui no Paraná tem uns romances do Valêncio Xavier, né? Sobre a gripe espanhola. Então, realmente ela mexeu muito com o imaginário da população daquela época, né? E a autora, ela traça aí tanto uma análise, principalmente uma análise qualitativa, né? Porque ela consegue tentar entender esses medos que a sociedade vai ter naquele contexto. É um livro extenso, né? Com 5 capítulos, né? Mas a grande lição que ela vai nos dar é justamente esse, né? De mostrar, né? Que essa história da doença é uma história que envolve o medo, né? A história do inconsciente coletivo, né? Principalmente no contexto em que você não tem muitos recursos da medicina para tratar determinadas doenças. Né? Então, nesse contexto, porque as pessoas morriam rapidamente, né? E muitos morriam. Então, isso realmente gerou uma dificuldade muito de explicar por que essas coisas aconteciam. E acho que uma lição que ela nos dá também é no sentido de mostrar que, não só ela, mas também o Chalhoub, né, que a história da doença não se limita à produção do saber médico, né? Quer dizer, não são só os médicos que podem fazer um estudo sobre historicizar a doença, né? Os historiadores fazem a história da doença. Inclusive, no nosso departamento, nós temos professores que trabalham com a história da doença. O professor Leandro, José Augusto Leandro, a professora Maura, que fez um trabalho, uma dissertação de mestrado, né? E que analisou, inclusive, a gripe, né? E a gente vai observar, então, que essas contribuições, elas, né, do Chalhoub e outras, marcaram mesmo a geração e influenciaram aí muitos historiadores, né?
Uma outra temática que vai aparecer no texto, né, que vocês precisam destacar, é em relação à história das atitudes diante da morte. Né? Então, é justamente fruto dessa geração que está estudando o imaginário, né, e o inconsciente, né? É que vai aparecer essa história do homem diante da morte. Né? Nós temos aí a contribuição dos historiadores da escola aí, já desde a década de 20, né? O Lucian Febvre, o Mark Bloch, começaram a fazer uma história das mentalidades, mas depois você tem lá uma história do imaginário, a história do medo, né? E a história da morte, né? que aparecem, né, nesses novos objetos da história nos anos 70. E no Brasil, né, nós vamos elencar principalmente o trabalho do João José Reis, que é um trabalho muito interessante, porque ele vai estudar o movimento que aconteceu na Bahia, né, no século XIX, que se chamou a cemiteirada. Né? Então, o Reis ele analisa essas atitudes diante da morte na Bahia do século XIX a partir dos documentos jurídicos, dados demográficos, testamentos, literatura médica e jornais. Né? E ele vai estabelecer uma análise bastante minuciosa de toda essa documentação, dialogando aí, então, com esse acervo de fontes para tentar entender essa mentalidade da época. Né? Quer dizer, por que em determinado momento ocorre esse movimento que se chamou aí a cemiteirada. Né? Porque, assim, no final do século XIX, ainda, né, todo o período imperial, e isso era uma herança da colônia, essa preocupação com a morte, né, em cuidar, se preparar para a morte, ela era muito significativa. Né? Então, através das associações e principalmente das irmandades, as pessoas, digamos, faziam economias, né, faziam contribuições para ter uma morte digna. Né? Então, ter um enterro, né? Uma mortalha. E haviam, então, os cemitérios eles estavam muito ligados aí às irmandades. Né? As pessoas se associavam às irmandades e todo esse processo do preparativo aí, o enterro mesmo, eram cuidados pelas irmandades. Mas, com o final do século XIX, a gente vai ter algumas mudanças em função das questões de saúde pública mesmo. Né? Porque os cemitérios eles ficavam muito próximos às igrejas e havia assim, problemas sanitários mesmo. Né? Havia mau odor, porque os cadáveres se decompunham muito próximos, né? Já que eram enterrados muitas vezes do lado, né, da igreja, né, nas proximidades da igreja. Então, o poder público vai mudar de toda essa sistemática, né, de se enterrarem os mortos. Né? Então, aí você vai ter que agora, você não podia mais enterrar nesses locais ligados às irmandades. Você teria que seguir as novas instruções do poder público. Isso gerou uma grande rebelião. Então, assim, a grande contribuição aí do João José Reis, né, quando ele faz essa análise minuciosa, a partir dessa vasta documentação, ele vai, na verdade, analisar um pouquinho, né, que cenário foi esse que propiciou aí a ocorrência da cemiteirada. E vai fazer estudos de demografia e de questões sociais na cidade. E vai analisar principalmente as irmandades. Por quê? Porque o João José Reis, ele estuda a escravidão também. Né? Ele é um grande especialista nas resistências, nos estudos de resistência escrava. Ele analisou, por exemplo,
a Revolta dos Malês, né? E esse livro, que está mais voltado aí para o final do século XIX, procura analisar as irmandades, como é que elas se constituíam e como é que se estabeleciam essas relações com a sociedade, né? E ele, depois de verificar essa questão da cidade e mesmo das irmandades, ele vai, através dos testamentos, porque ali as pessoas discriminavam né, a quantia que elas deixavam para que se rezassem tantas missas, né? Como é que elas queriam que fossem os enterros. Então, elas já destinavam digamos, um certo montante do seu, né, do seu dinheiro, das suas propriedades, para que fossem usadas nesse momento, né? E ele vai mostrar, né, de como as pessoas tinham essa preocupação, esse interesse em cuidar da própria morte, né? Essa análise do João José Reis, né, ela é também uma análise que dialoga com essa história social e também analisa as atitudes da sociedade, das pessoas diante da morte, né? O João José Reis, ele vai levar em consideração os discursos religiosos, os discursos médicos e os discursos jurídicos. Então, vejam que ele vai usar uma série de fontes para dar conta de explicar esse processo. Então, ele vai lá, através do que os médicos diziam, né, dessas práticas, né, que eram usadas nas irmandades para se enterrar as pessoas, né? Então, esses locais que não eram apropriados, né? Como é que os religiosos enfatizam essa questão, que isso vai envolver as irmandades religiosas. E como é que a justiça se posicionou em relação a isso, né? Então, a gente vai observar que, depois do livro do João José Reis, né, a gente tem uma série de outras pesquisas surgindo sobre essa temática, né? Então, combinaram uma série de dissertações, de tese, visando analisar a secularização dos cemitérios e dos ritos fúnebres que envolviam essa sociedade aí do final do século, não só do final do século XIX, né, mas em diversos momentos da história. Então, esse texto eu achei muito interessante, gente, por isso que eu incluí, porque ele vai mostrar esses marcos na historiografia, né? Muito embora a gente esteja lá na disciplina de História do Brasil tratando de todo esse processo de higienização da cidade, né? De como essas propostas de remodelação do Rio de Janeiro na implantação da República, né, afetou a vida das pessoas, né? Todo esse ideário positivista, né, que pretendia limpar a cidade, não só no sentido de acabar com as doenças, mas acabar também com a pobreza, né? Aquilo que enfeiava a cidade. Então, a gente vai observar que a história da doença nos permite olhar, né, além da doença, outros aspectos da sociedade, né? E vocês já estão aí concluindo a atividade, mas eu achei que seria interessante só, digamos, finalizar, né, um pouquinho alguns comentários sobre essa atividade. Na sequência, vocês vão ter uma atividade que pede que vocês leiam o texto a nossa unidade 2, ela está relacionada aí à formação do movimento operário na Primeira República, né? E eu escolhi o texto do Cláudio Batalha, porque primeiro que ele é um texto bastante gostoso de se ler, né? Vocês vão ver que vocês vão ficar muito interessados em ler esse livro, né? Esse capítulo, né? Aqui não está todo o livro, mas está a primeira parte do livro.
E ele é um livro muito gostoso, porque a gente vai, digamos assim, conhecendo um pouquinho, né, da forma da organização dos trabalhadores no Brasil, né? Então, nessa segunda unidade, né, a nossa temática, então, é a forma como viveram e se organizaram os trabalhadores no Brasil até a década de 20, né? Então, a gente vai ver esse contexto, são os primeiros movimentos operários. Na verdade, aqui a gente chegou, né, na década de 20 mesmo, nós não vamos além. E a gente vai ver que nós partimos aqui, né, de um grande acontecimento no Brasil, que foi a greve de 1917. Porque essa greve, ela contou com uma adesão de cerca de 70 mil trabalhadores, né? E essa greve, ela surgiu, na verdade, de um movimento de carestia. Os preços estavam subindo muito, e os trabalhadores, então, começaram a discutir essas condições de vida e acabaram, né, por discutir aí as condições de trabalho e organizaram essa greve que durou uma semana e foi reprimida pelo governo paulista, né? A greve teve um resultado bastante positivo, porque ela acabou por selar um acordo que garantiu o aumento salarial dos trabalhadores. E é uma temática também bastante interessante, porque a gente vai ver que a historiografia no Brasil, ela demorou muito tempo para analisar, né, a vida dos trabalhadores. Então, a gente tem, durante longo tempo nessa historiografia, uma certa dificuldade de estudar a vida dos trabalhadores. Só nos anos 70, 1975, né, que o Sérgio Pinheiro, que analisa essa temática, né, ele trabalha com a questão da violência, do trabalho, na década de 30, e ele vai organizar uma obra, vai fazer um prefácio da sua obra, Política e Trabalho no Brasil, e ele vai mostrar que havia uma escassez nos estudos sobre os trabalhadores urbanos no Brasil da Primeira República, né? E, então, e a gente vai observar que, a partir dos anos 80, né, que esses trabalhos eles começam a se tornarem mais significativos, né? Você tinha era uma temática pouco estudada na historiografia, né? Então a gente tem aí o texto do Cláudio Batalha e também o texto do Boris Fausto, né? Sobre o movimento operário, sobre as organizações operárias, sobre os trabalhadores, surgem na historiografia acadêmica produzida no Brasil, né? Então a gente vai ver que essa historiografia, ela é também relativamente recente, assim como a história da saúde, nós temos também aqui a história dos trabalhadores a partir dos anos 80, dos anos 90, né? Eu digo recente porque a partir dos anos 90 você tem muitas mudanças de paradigma na história, né? Então, você tem lá o trabalho da Michelle Perrot, né, Os Excluídos da História, você tem a nova esquerda inglesa que está chegando no Brasil nesse contexto, né? E isso vai contribuir muito para que esses estudos sobre a classe operária sejam feitos aqui, né? Bom, a gente vai ver então que aquele contexto de 1917 ele foi muito revelador, né, de como é que era a vida dos trabalhadores, né? Porque a gente vai ver que os movimentos operários, eles existiam desde o final do século XIX, né? A gente vai ver as organizações operárias, mas elas ainda não conseguiam, né, enfrentar essas diversidades que esses trabalhadores eram
que atingiu os trabalhadores, né? Então, a gente vai ver que o movimento de 17 começa com um problema da carestia, né? Porque teve um aumento dos preços dos alimentos mais de 60%. E quase toda a produção nacional era vendida para a Europa, né? Que já estava em guerra. Então, a fome acabou atingindo as famílias dos trabalhadores. E esse movimento começou, então, com o movimento contra a fome, contra a carestia, né? E depois ele acabou se estendendo com o movimento contra o excesso de trabalho nas fábricas. Até porque os trabalhadores muitas vezes perdiam o espaço de trabalho para os trabalhadores menores de idade, né? Muitas vezes as condições de trabalho elas eram muito degradantes, né? Eles trabalhavam aí 11 horas nos turnos e os salários eles eram muito reduzidos, né? Quase não tinham períodos de descanso entre os turnos, né? Entre essas horas de trabalho. E muitos trabalhadores sofriam violência dentro dos seus locais de trabalho. Então, a gente vai observar que toda essa estratégia disciplinar dentro da fábrica, ela se impunha através da violência, né? Tem um livro do Edgar Dedeca, né? Onde ele vai falar do sistema de... Quando é que surgem os sistemas de fábrica? Na verdade, ele reproduz um pouquinho essa historiografia fora do Brasil, né, que analisou os sistemas de fábrica e depois os sistemas já, né, da organização dos trabalhadores nesse contexto, né. Bom, então aí os trabalhadores, né, organizaram passeatas e organizaram grandes comícios denunciando essas condições de trabalho precarizada, principalmente dos menores dentro da fábrica. E a greve, então, teve início aí na fábrica do cotonifício do Rodolfo Crespi, né? Um grupo de operários da Crespi se dirigiu à direção da empresa pedindo um aumento salarial e alegando, então, que o custo de vida havia aumentado e que os salários não correspondiam, né, com o aumento dos preços dos alimentos. O dono da empresa não aceitou o pedido e ele, então, os operários ameaçaram entrar em greve. E os patrões decidiram fechar a fábrica. E essa paralisação acabou se estendendo a outras fábricas, né? E nós tivemos aí um total de 35 empresas que foram atingidas pela greve. Houve também uma passeata, né, na região do Brás, que é a região das fábricas em São Paulo, né? E o grande acontecimento foi o assassinato nessa passeata do José Jimenez Martinez, que foi assassinado nos conflitos com a força policial, né? E esse assassinato acabou produzindo uma série de demonstrações populares desses trabalhadores que se sentiram indignados, né, com essa violência contra um trabalhador. Então, foi um contexto bastante marcado aí pelos protestos, né? Depois do enterro do sapateiro, eles então fizeram um protesto na Praça da Sé e nesse comício feito pelos operários, eles então exigiam a reabertura das ligas operárias, que estavam proibidas de funcionar, a libertação dos grevistas que haviam sido presos e também eles queriam um espaço de negociação, né? Criaram o Comitê de Defesa Proletária, que era composta por integrantes dos grupos anarquistas e socialistas e pelos líderes sindicais. E eles também
defenderam na sua pauta uma série de reivindicações, então um aumento de 35% nos salários e a proibição dos trabalhos dos menores, a abolição do trabalho noturno, né, principalmente que contratava mulheres e menores, porque os salários eram também menores, né, e propõem uma jornada de trabalho de 8 horas. E queriam também aí um congelamento de preços, a redução dos valores dos aluguéis. Vejam que essa greve ela acabou sendo bastante vitoriosa, né? E os operários acabaram fazendo um acordo com os empresários. Bom, no texto do Cláudio Batalha, o que é que a gente vai encontrar, né? Porque eu acabei dando destaque a essa história dos trabalhadores, né? Mas a gente vai observar que essa primeira parte do texto é interessante, porque ele vai mostrar aqui na primeira parte a condição operária, né? Quer dizer, quantas indústrias de calçados no Brasil haviam, quantos trabalhadores eram empregados nesse setor. Então, em 1920, nós tínhamos cerca de 4 mil estabelecimentos, né, da indústria de calçados, e que empregavam cerca de 116 trabalhadores, né? Na verdade, assim, esses estabelecimentos eram pequenos e muitas vezes empregavam poucas pessoas, não eram muitas pessoas que eram empregadas nesse sistema produtivo, né? Porque era uma produção bastante doméstica, né? Eles faziam todo um sistema de produção de peça por peça, né? E essas etapas de produção, elas eram bastante, digamos, clássicas, né? Que vinham lá do artesanato à indústria, né? A gente vai observar também que uma outra coisa que ele destaca, né, em relação aí à condição operária, era em relação aos salários. Como é que eram esses salários que eram pagos, né? Ele vai dizer que os salários, eles variavam de região para região, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o salário médio pago a um tecelão com mais de 14 anos era 25% mais alto que em São Paulo e praticamente o dobro do que era pago em Minas Gerais e nos estados do Nordeste. Então, nós não tínhamos um salário mínimo unificado, né? Esses salários, eles eram muito regionais, né? E às vezes até estaduais ou locais mesmo, porque estavam eles eram distribuídos, né, de acordo mesmo com a especialização daquele trabalhador. E alguns estados acabavam tendo, né, uns salários menores. Então, em relação aos ofícios e funções mais qualificadas, o salário pago era sempre maior, né? Mas haviam aqueles trabalhadores pouco especializados que recebiam salários muito pequenos. A maioria dos trabalhadores, então, segundo o Batalha, estava submetida a longas jornadas de trabalho, cerca de 14 horas no Rio de Janeiro e 16 horas em São Paulo, né? Não haviam possibilidades de descanso e de lazer. Nesse contexto, não, né? Tem um livro muito interessante do Francisco Furtwängler, que trabalha com a cultura operária, né? Agora eu não me lembro bem o título do livro, mas ele analisa um pouquinho as vilas operárias e ele também vai analisar a cultura e o lazer operário, né? Então, nessa época, não havia muitas atividades de lazer, pelo menos o Cláudio Batalha, ele, né, isso no início do século, né? No início do século XX, essas possibilidades de lazer, elas eram muito precárias. Os trabalhadores também viviam em habitações muito precárias, viviam, ou seja, nos cortiços, né, na periferia dos centros urbanos, e tinham problemas, muitas vezes, para chegar
no trabalho, né? Muitas vezes eles viviam nas vilas operárias. E as vilas operárias, elas eram espaços, locais, construídos pelos proprietários das empresas para os trabalhadores. Então eram casas, né? Normalmente eram casas iguais, pequenas, né? Que eram destinadas aos trabalhadores. Mas havia um grande problema em se viver na vila operária, porque a vida dos trabalhadores era muito vigiada, né? Então eles não podiam se ausentar muito. Aqueles trabalhadores que gostavam, né, de ter um lazer, frequentar os bares, né? Eles eram muito vigiados pelos proprietários das empresas, né? Então ali se sabia tudo que o trabalhador fazia, né? O horário que ele chegava em casa, se ele frequentava o bar, se ele se alcoolizava, né? Então isso gerava conflitos, né? E às vezes até demissões, né? Quando o trabalhador perdia um emprego, ou ele era atingido por uma doença, muitas vezes ele não tinha um amparo legal, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes. Porque para ele ter um amparo, ele tinha que se associar às associações de auxílio mútuo, né? E eram através dessas associações que ele podia receber algum auxílio. Mas o poder público não interferia nessa questão, né, de garantir aos trabalhadores, né, essa assistência, né? Então ele normalmente ele estava bastante desassistido e muitas vezes tinha sua sobrevivência ameaçada em virtude dessa completa ausência de políticas sociais, né? E aí a gente vai observar novamente essa diferença entre os trabalhadores mais qualificados e os menos qualificados. Os menos qualificados, eles tinham menos poder de barganha, né? Quer dizer, aqueles trabalhadores que estavam em centros menores, em cidades mais distantes, aqueles que não tinham muita qualificação, eles não tinham muito poder de negociação, né? Eles ficavam, muitas vezes, muito desamparados diante desses infortúnios da vida, né? Também aqui ele vai apontar as origens étnicas como um fator que promovia uma certa diferenciação entre os trabalhadores. Ou seja, os imigrantes, né, que se estabeleceram principalmente na região de São Paulo e que acabaram sendo destinados aí para trabalharem nas indústrias paulistas, esses trabalhadores, eles eram, na sua maioria, imigrantes, né? Então, em São Paulo, nós tínhamos, na sua maioria, os trabalhadores imigrantes. No Nordeste e no Norte, né, como a imigração ela foi menos significativa, aí esses trabalhadores eles não eram estrangeiros, né? Eram nacionais, né? Eram os trabalhadores aí nacionais, né? Haviam rivalidades entre estrangeiros e brasileiros, né? Até porque, em função desse processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Quando se dá esse processo lá no século XIX, já se propôs, né, que o europeu substituísse o trabalhador nacional. Eles achavam que o trabalhador nacional, ele não, por questões raciais, né, ele não estaria apto a receber, né, a aprender as novas tecnologias. Então eles achavam que os imigrantes, por serem brancos, por serem europeus, né, havia também a questão racial, eles estariam mais propícios, né, a se adaptarem a essas novas tecnologias. Isso gerava uma marginalização dos trabalhadores nacionais, porque eles eram muitas vezes ignorados, né? Muitas vezes eles eram deixados de lado para dar
oportunidade ao trabalhador estrangeiro, né? Então haviam rivalidades e eles às vezes tinham que disputar na rua, né? O trabalho, né? Isso já quando os europeus chegam no século XIX, havia os escravos ao ganho, né? Que eram trabalhadores escravos que desenvolviam praticamente todas as atividades, todas as profissões, né, eram atingidas por eles, mas eles passaram a ter que disputar o mercado de trabalho com os imigrantes, né, e foram, claro, deixados de lado, porque, né, o discurso racial definia que o trabalhador estrangeiro estaria em melhores condições para se adaptar a essas mudanças que estavam para chegar no Brasil. Esses trabalhadores estrangeiros, muitos deles vieram de regiões rurais, né? E eles acabaram integrando o proletariado urbano no Brasil. Então havia também um problema, porque muitos deles não tinham experiência na organização sindical. Muitos deles vinham de regiões rurais e não conheciam as organizações de trabalhadores na Europa. Então, até porque muitos deles acabaram sendo colocados para trabalhar na agricultura inicialmente. Depois é que eles vêm para a cidade de São Paulo, né? Eles saem das fazendas de café e passam a trabalhar na cidade de São Paulo, nas fábricas. E a gente vai observar que foi esse processo de transição aí das fazendas para o trabalho nas fábricas, né? Foi também um processo de adaptação, porque, né, eles acabaram sofrendo duras condições de trabalho nas fazendas, né? A situação ficou, inclusive, mais grave para os trabalhadores nacionais, porque muitos não aceitavam alguns trabalhadores de determinadas regiões, né? E mesmo os migrantes nacionais. Então, isso gerou um período assim de dificuldades, né? De desemprego para parte dessa população. Bom, e como é que esses trabalhadores vão resolver essa questão social? Já que eles não tinham amparo legal, não haviam leis, o Estado não manifestava essa preocupação com esses trabalhadores, né? Então a gente vai ver que essa questão social que assegurava direitos mínimos, né? Ela praticamente vai ser resolvida através das associações mútuas, né? Dessas primeiras associações que os trabalhadores organizam, porque o Estado está ausente disso, né? E a gente vai ver que nessa Primeira República, a gente vai ter um Estado mais do lado dos empresários do que praticamente dos trabalhadores, né? Então havia expulsão de estrangeiros, eles eram expulsos, condenados por vadiagem, se eles estivessem em locais, nos bares, em locais de lazer, né? Muitos trabalhadores, eles eram acusados de vadiagem, né? Porque às vezes não estavam não conseguiam trabalho. Eles eram espancados, né? Muitas vezes eles eram mortos nas manifestações onde eles reivindicavam aí as melhores condições de trabalho. Então, essa questão social ela foi muito resolvida através da implantação dessas associações de ajuda mútua, né? Porque a gente vai ver que as condições elas foram muito desfavoráveis para os trabalhadores nessa Primeira República, né? E esses trabalhadores, então,
encontraram um espaço de auxílio nas associações de ajuda mútua, né? Bom, como é que era a organização operária desse contexto? Essa atividade não pede tudo isso, mas eu estou comentando o texto, né? Porque o texto dele é muito rico, muito gostoso de ser lido, né? Então, desde o final do século XIX até a segunda metade aí do século XIX, a gente vai ver que já haviam organizações dos trabalhadores, principalmente aqueles que exerciam os ofícios artesanais. Então, eles já começaram a se organizar em sociedades de socorro mútuo, né? A Constituição de 1824, ela proibida a formação de sindicatos, né? Porque a gente sabe que a Constituição de 24 ela foi uma Constituição bastante cerceadora de liberdades. Então, não era permitido no Brasil você ter organizações sindicais. Então, eles vão encontrar nas sociedades mutualistas, né, condições para exercer a solidariedade. Então, quando os trabalhos, as pessoas ficavam incapacitadas para o trabalho, quando elas perdiam o emprego, né, quando uma família perdia lá o seu único trabalhador, né, a mulher ficava viúva. Então, eram essas associações de socorros mútuos, né, que muitas vezes mantinham as famílias, né? Muitas dessas sociedades mutualistas, elas vão continuar existindo até no século XX, né? Elas não vão acabar, porque a gente vai ver que a formação sindical, ela está muito mais estabelecida aí no século XX, né? Por todo o século XIX, início do século XX, ainda nós vamos encontrar as ações de ajuda mútua. Então, no século XX, é que nós vamos ter aí os sindicatos operários, né? Essas novas formas de organização, elas tinham denominações as mais diversificadas. Associações, centros operários, grêmios operários, ligas operárias, sociedades operárias, uniões operárias, e também se usava a expressão sindicatos operários, né? Qual era a diferenciação entre essas associações, esses sindicatos, e as associações mutualistas? Bom, a gente vai observar que a diferenciação delas, elas apareciam muitas vezes nos discursos, mas também na prática, né? A gente vai observar que nas práticas também nós temos diferenciadas formas de organização. Então, o Batalha vai dizer que haviam 3 tipos de sindicatos ou sociedades de resistência durante a Primeira República. As associações pluriprofissionais, que reuniam trabalhadores de diferentes ofícios e de diferentes ramos industriais. As sociedades por ofício, que reuniam os operários por determinado ofício. E os sindicatos de indústria ou sindicatos de determinados ramos de atividade, que eram sindicatos de empresas, né, de trabalhadores de uma empresa específica, ou que reuniam diversos tipos de ofícios. Esses sindicatos pluriprofissionais, eles surgiram naquelas cidades pequenas, né, onde não havia organização por ofício. E eles representavam a primeira forma de estrutura sindical daquela época, né? Nos centros urbanos mais industrializados, né, eles sobreviveram mais. E em centros menores, eles acabaram meio que tendo dificuldade para sobreviver, né? Então, a gente vai ver que esses sindicatos pluriprofissionais, eles acabaram
se organizando em momentos de crise, né? Então, nesse período aí da greve de 17 a 19, e quando havia essa desorganização dos sindicatos de ofício e de indústria, há uma série de ligas operárias que surgem na cidade de São Paulo para que esses trabalhadores continuassem atendo aí as suas formas de organização, né? Também em períodos de movimento de crescimento sindical e das associações, as organizações pluriprofissionais foram uma forma de trazer mais força para essas categorias, né? Então, aí a gente vai observar que elas depois vão ser substituídas por sindicatos, né? E elas vão reunir aí vários trabalhadores. Os sindicatos por ofício, eles são a primeira forma de organização operária na Primeira República, né? Então, esses sindicatos operários, eles vão... Esses sindicatos por ofício, né, eles vão acabar existindo até 1910, né? E também as sociedades mutualistas por ofícios, também elas vão continuar existindo até esse período. E foram os primeiros, então, as primeiras formas de organização. No caso aí da construção civil, né, principalmente aqueles trabalhadores que eram pedreiros, carpinteiros, dependiam, então, muitas vezes de um sindicato da construção, um sindicato geral da construção civil, para poder se organizar, né? Então, assim, para aqueles trabalhadores que tinham ofícios mais qualificados, havia já uma tradição de formas de organização. Eles já se associavam por ofícios. E aqueles que tinham ofícios menos especializados, como era o caso daqueles trabalhadores da construção civil, eles tinham mais dificuldade, né? E aí, a gente vai observar que muitas vezes eles tinham que se associar a sindicatos menos especializados, mais gerais, para poderem ter um respaldo legal, né? Para poderem saber exatamente o que fazer diante desses períodos de dificuldades, né, que eles enfrentavam. E haviam também os sindicatos por indústrias, que foram implantados com mais facilidade em função porque não existiam ainda determinados sindicatos de ofícios fortes, como era o caso da indústria têxtil, né? E porque também, em algumas áreas, né, do trabalho industrial, você não tinha uma qualificação, então esses sindicatos por indústrias, eles acabaram sendo uma saída, né, para que essa população pudesse ser agregada, né? Na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve aí um sindicato por indústria, em 1915, São Paulo, em 19, né? Foi na conjuntura de 17 a 19 que a gente vai ver que esses sindicatos por indústria, eles vão se proliferar, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essas organizações sindicais, elas faziam parte de federações locais, estaduais, né? E a gente vai observar que essas federações, elas começaram mesmo a surgir em 1907. Em 1906 teve uma tentativa de organizar uma federação, mas onde se criou essa Federação Operária do Rio de Janeiro, mas ela de fato só voltou a ser organizada em 1907 e funcionou até 1910,
Daí, em 1912, ela foi reorganizada e ficou em atividade até 1917. E outro tipo de federação foram as federações de ofício ou de ramo de atividade, né? Que eram aqueles sindicatos de diferentes localidades que representavam o mesmo ofício e que agrupavam esses sindicatos que atuavam no mesmo ramo de atividade ou de uma indústria de âmbito local ou estadual, né? Durante a Primeira República, não havia uma legislação, havia uma única legislação que foi um decreto de janeiro de 1907, que dispunha sobre os sindicatos profissionais e cooperativas. Mas havia uma série de restrições às práticas das sociedades operárias naquele contexto, né? E isso, muitas vezes, inviabilizava as organizações operárias. Então, a maioria das sociedades operárias acabou ignorando a legislação e acabavam seguindo os códigos comerciais e os códigos civis de 1850 e 1816, né? Então, vejam que os trabalhadores eles já estavam, de uma certa forma, tentando se organizar desde o final do século XIX, né? Com o final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter novas correntes ideológicas chegando no Brasil e isso vai mudar um pouco as estratégias sindicais, né? Então, os grupos socialistas, eles surgem bem no final do 19, 1889, né? Então, a gente tem um círculo socialista que foi fundado em Santos. E depois nós temos aí o Partido Operário, que foi criado em 1890. E esses partidos, esses grupos socialistas, eles se mantiveram até 1930, né? Durante a Primeira República, né, a gente vai observar que outras correntes chegaram aqui também, né? Então, a gente vai ver que, aí no caso das organizações partidos socialistas, né, eles professavam aí um socialismo bastante eclético. E eles eram marcados pela influência das filosofias positivistas, né, que vai caracterizar todo o movimento socialista do período da Segunda Internacional, e também, claro, vão ser influenciados aí, né? Ao mesmo tempo que eles seguiam essas matrizes cientificistas, eles seguiam, claro, a matriz marxista, né? Bom, esses partidos e sociedades socialistas, eles defendiam uma série de reformas. Então, eles queriam o voto secreto no Brasil, porque no final do século XIX, ainda as eleições, o voto era aberto, né? Eles propunham aí a jornada de 8 horas para os trabalhadores. Eles queriam tribunais arbitrais entre patrões e empregados. Queriam que se proibisse o trabalho infantil, né? Principalmente os menores de 14 anos, porque eles achavam, não só porque as condições de trabalho eram muito degradantes, mas também porque esses trabalhadores infantis, eles tiravam, né, a possibilidade de muitos pais de família, né, ocuparem aqueles espaços. Queriam também uma restrição ao trabalho noturno, porque o trabalho noturno era o trabalho mais precarizado, era o trabalho que normalmente onde eram empregados as mulheres e os menores, e eram cargas horárias muito altas, né? Então eles trabalhavam cerca de 11, 12 horas, às vezes até 14 horas, né? Então isso tornava o trabalho muito precarizado, as condições de trabalho muito precarizadas. Bom, uma outra corrente que também chegou no Brasil
foram os anarquistas, né? Os anarquistas o anarquismo começou a se difundir no Brasil, principalmente a partir de 1890, através dos periódicos, dos jornais, né, e dos grupos de propaganda. Então, eles chegam inicialmente nas comunidades rurais, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, porque já haviam no Brasil essas experiências de comunidades libertárias rurais, para o caso da colônia Sicília, né? E elas se formam através de toda essa propaganda, né? E através dos jornais operários. Nós tivemos, por exemplo, aí os jornais no Rio de Janeiro. Nós tivemos 2 jornais importantes anarquistas, o Despertar e o Protesto, né, que foram publicados por brasileiros, espanhóis e portugueses. Então, e tivemos também jornais publicados principalmente por italianos, né? O que os anarquistas defendiam? Eles eram contra o Estado, eles defendiam aí o antiestatismo, né? Eles defendiam o federalismo, eles achavam que o federalismo era, digamos, um sistema, né, político que permitia essa liberdade, né, para as regiões de se desenvolver. Eles rejeitavam qualquer forma de opressão sobre o indivíduo. E eles eram anticlericais. Eles achavam que a igreja, muitas vezes, havia tomado partido, né, dos proprietários e não dos trabalhadores. Dentro dessas correntes, a gente vai ver que essas correntes elas nunca foram homogêneas, né? Então, esse movimento operário foi bastante heterogêneo. Dentro do anarquismo, a gente tinha várias correntes que estavam influenciando essas organizações. Então, havíamos lá os anarcocomunistas, né? E havia uma corrente minoritária que era anarco-individualista, né? Bem, em que elas se diferiam? Essas 2 correntes, elas eram divergentes na ação anarquista e na forma de transformação social, né? Então, a ação individual propunha aí, né, cuidar dos interesses, né, individualistas. E os anarcocomunistas já defendiam o coletivo, né? Bom, mas mesmo dentro dessas correntes, a gente não vai encontrar homogeneidade. Então, muitos eles debatiam em relação também à participação na luta sindical, né? Então, os anarcocomunistas, eles eram contrários à participação nos sindicatos, né? E eles tinham jornais, divulgavam toda a sua luta, todo o seu ideário, através dos jornais. Um deles, a Batalha, La Battaglia, desculpe. E havia também aqueles, né, os anarcocomunistas que eram contrários à participação dos sindicatos, e os anarco-sindicalistas que eram favoráveis à luta sindical, tá? Dentro dessas correntes aí anarquistas, né, a gente vai observar que eles também sofreram influências, né, do positivismo, do cientificismo, principalmente lá no Rio Grande do Sul é muito forte a influência desse ideário positivista, né? E em outros lugares, o anarquismo se mesclou com o socialismo, né? Com expressões do socialismo. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos aqui organizações círculos dos operários que faziam
esse diálogo com o positivismo, né? Então a gente vai ver que algumas dessas associações operárias, de uma certa forma, foram influenciadas pelas filosofias cientificistas, né? Bem, eles defendiam, então, a melhoria das condições de vida e trabalho, né? Principalmente essas sociedades que tinham influência do positivismo, eles defendiam aí a influência, eles defendiam as melhorias das condições de vida e de trabalho dos operários, mas eles eram contra a greve e eram também contra as formas radicais de luta, né? Então, eles propunham garantir uma certa cidadania social para os trabalhadores através da incorporação do proletariado à sociedade moderna, mas sem luta, sem formas radicais de luta. Uma outra corrente que também estava presente nessa organização operária era o sindicalismo cooperativista, né? Esse sindicalismo cooperativista, ele fazia uma propaganda em prol das cooperativas, né? Que haviam sido propostas aí pelo Custódio Alfredo de Sarandi Raposo em 1910, né? Quando ele havia dirigido esse escritório de informações sobre sindicatos e cooperativas do Ministério da Agricultura, né? Então, eles propunham aí as organizações em cooperativas, né? E a gente vai observar que algumas dessas associações, dessas federações sindicais, elas eram influenciadas, né, por esse ideário, né? Bom, haviam também as correntes católicas, né? Então a gente vai ver que haviam movimentos operários ligados à Igreja Católica, né? E era justamente nesses movimentos você tinha a intenção de retirar a influência anarquista e socialista da ação sindical. Nós temos que lembrar que a Igreja Católica, por volta de 1890, ela expressa uma encíclica, né, que definia que essas organizações, que a Igreja teria essa influência aí no trabalho, né, e que através de organizações leigas, essas associações, elas poderiam difundir aí o catolicismo, né, e podiam também promover o entendimento entre trabalhadores e patrões. Eles também, essas organizações católicas, eram contrárias à greve, né? Então nós tivemos uma série de centros operários católicos em São Paulo, centros operários católicos no Rio de Janeiro, como é o caso do Centro Operário Católico e tínhamos também centros operários em Curitiba, né? A gente vai observar que eles foram muito atuantes, né? No sentido de propor uma forma de organização, né? Mas lembrem que eles eram contra as greves e denunciavam o socialismo, né? Então era uma organização mais conservadora, né? Bom, no campo das lutas sindicais, nós tivemos duas concepções de prática sindical. A do sindicalismo de ação direta e do sindicalismo reformista. O sindicalismo de ação direta, ele era um sindicalismo mais revolucionário, né? E que foi a política adotada pela Confederação Geral do Trabalho. Então, eles rejeitavam intermediários no conflito entre os trabalhadores e patrões, né? Eles também
proibiam a existência de funcionários pagos nos sindicatos. Eles não queriam funcionários pagos nos sindicatos. Eles reprovavam serviços de assistência nos sindicatos. Né? Eles propunham a defesa da greve como principal forma de luta, principalmente a greve geral. Né? Então, essas foram as concepções de maior ênfase que dominaram os congressos operários de 1913 a 1920. Né? Esse sindicalismo revolucionário, ele tem na sua origem francesa, né? Foi lá na França que foram estabelecidos digamos, uma carta, né, de princípios, né, e que a gente vai ver que eles estavam muito influenciados, então, pelo anarquismo. Né? Então, por isso que eles defendiam, por exemplo, o federalismo, por isso que eles defendiam sociedades autônomas, né, sociedades produtivas autônomas, porque ela era esse socialismo revolucionário, ele tinha essa matriz europeia da Central Geral dos Trabalhadores, né, e que vai atribuir o papel do sindicato no sentido de promover a defesa dos trabalhadores através da greve. Né? Então, eles achavam que a greve era o único instrumento para a realização da revolução social. E havia também, a gente vai observar que o sindicalismo revolucionário foi a tendência mais influente no cenário do movimento operário da Primeira República. Né? Ele foi o que mais esteve presente nessas organizações dos trabalhadores. E havia também o sindicato reformista, que foi chamado por algumas pessoas de sindicalismo amarelo. Né? Isso foi uma expressão usada pelo Boris Fausto. Foi usado por alguns historiadores, né? O Boris Fausto usa uma outra expressão. Então, até hoje a gente ouve falar, né, do sindicalismo amarelo, que era aquele sindicalismo que tinha essa designação pejorativa, né, porque, de uma certa forma, entendia-se que era um sindicalismo estimulado e financiado pelos patrões. Né? Então, não era um trabalhismo, não era uma forma de organização feita pelos trabalhadores. Né? O sindicalismo reformista nunca foi ideologicamente homogêneo. Né? Ele ocorreu em algumas expressões aí do movimento operário. Né? A gente vai observar que eles foram um pouquinho minoritários. Eles eram contra a greve. Então, nesse sindicalismo reformista, a greve era o último recurso, né? Para você reivindicar qualquer coisa. E eles diziam assim que, para atender as reivindicações dos trabalhadores, qualquer ajuda era bem-vinda, inclusive a intermediação. E o sindicalismo revolucionário já discordava disso. Né? Então a gente vai ver que o sindicalismo reformista, ele autorizava as pessoas a participarem da política. Muitas vezes eles tiveram, inclusive, candidatos operários às eleições legislativas. Né? Bom, uma outra tendência no movimento operário foi aí o Partido Comunista, né? A influência do comunismo, e principalmente quando se funda no Brasil, em 1922, o Partido Comunista. Né? O Partido Comunista brasileiro, ele era diferente
das organizações socialistas e também das organizações anarquistas. Né? Já era uma organização mais centralizada e nacional, né? Porque o Partido Comunista Brasileiro estava ligado à internacional, né? aos movimentos operários internacionais. E o Partido Comunista ele defendia uma mudança revolucionária, né? Mas ele também defendia a participação nas eleições. Ele achava que você tinha que ter candidatos, né, para ocuparem espaços nas eleições nacionais e até regionais. Então, eles achavam que através das eleições você poderia tomar parte e negociar aí as conquistas, né, criando uma legislação que beneficiasse os trabalhadores. Né? Os movimentos operários, no movimento operário, os comunistas tiveram uma política bastante agressiva de luta. Né? Eles defenderam aí a conquista dos sindicatos, a unidade sindical, né? Defenderam também a mudança da Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira. Eles queriam reduzir a influência dos anarquistas nos sindicatos, né? Porque ele já era uma organização mais fechada e que estava ligada à Organização Internacional dos Trabalhadores, né? E nós tivemos, então, muitas organizações, facções, né, comunistas organizadas no Brasil, né? Bom, eu não vou expor todo o texto, gente, porque nós já estamos aqui no horário avançado, né? Mas eu acho que na próxima semana eu vou fazer mais uma web, né? Até para poder cumprir o nosso calendário das webs, e aí a gente continua, né? A gente continua discutindo as temáticas de vocês, né? O texto do Código de Batalha é um texto importante que vocês leiam, né? Não adianta fazer só atividade, porque ele é um texto que eu vou pedir na prova. Aliás, todos os textos que estão lá no material obrigatório serão cobrados em provas. Então, vocês precisam ler o texto todo, né? Não é porque a atividade pede que vocês identifiquem só o movimento anarquista que vocês vão ler só isso, né? Procurem ler o texto todo, porque ele vai ajudar a compreender como é que se deram essas organizações operárias, né? Como nós já estamos aqui um horário bastante avançado, né? A minha proposta era que eu apenas fizesse uma web mais curta. Nós já estamos quase chegando às 9 horas, né? O espaço aqui é ocupado por outros professores, então, por isso, eu vou ter que deixar para terminar essas discussões na próxima web, né? Mas aí vocês já podem ter uma noção geral, né, do que trata o texto, né? Então, mais ou menos, vocês vão ter aí uma visão geral do texto do Batalha, né? Então, por aí, vocês podem começar a trabalhar nas próximas atividades, né? Procurem ler o texto na íntegra e também o texto do Boris Fausto, porque muito embora ele não esteja na atividade, mas ele vai estar na prova, tá? Na prova, esse texto vai ser cobrado, então ele precisa ser lido, tá? Não deixem para ler o texto próximo à prova, tá bom? Eu espero que, como nós não tivemos a presença dos alunos, eu espero que vocês consigam assistir ao web. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem, né? A semana que vem eu estarei aqui nesse horário e eu poderei apresentar para vocês um pouco da sequência do texto, né? Eu gostaria então de
de finalizar essa web, né, de hoje, e que vocês consigam, desejando que vocês consigam fazer essa tarefa de forma bem tranquila. Tá? Então, boa noite a todos e vamos encerrar essa atividade.